Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Liga dos Campeões, mas com um olhar mais aprofundado a partir do relatório técnico que foi divulgado pela UEFA na última semana. Isso não é uma novidade aqui no canal, já usei outras vezes aqui como uma forma até de aprofundar nos estudos mesmo. Acho que é sempre um bom material para a gente ir a fundo de diversas formas, seja pelo conteúdo de gráficos, de estatísticas, seja pela análise que vem, né, para esclarecer o que é, né? A UEFA tem um comitê, um painel técnico que avalia as suas competições. E depois que elas terminam, a UEFA divulga um relatório falando individualmente sobre cada uma das equipes, mas também sobre o relatório técnico e tático da competição, trazendo números, trazendo dados, trazendo análises, falando sobre tendências, sobre situações que surpreenderam, situações que estão cada vez mais comuns dentro da avaliação do futebol de clubes na maior competição de clubes do planeta, que é a Champions. Eu já falei sobre isso em outras temporadas, então tem muito assunto, o arquivo tem 53 páginas, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser olhar, é em inglês, mas dá pra mergulhar bem legal, e eu tentei separar alguns dos tópicos aqui, até para não entrar página a página, eu tentei separar algumas das principais impressões, questões que eu achei legal tocar no vídeo, ou pelo menos abordar aqui. Até porque, do ponto de vista de estudo, é uma boa oportunidade da gente entender se as nossas visões nas análises do jogo também, elas estão compatíveis com como quem está envolvido mais diretamente no jogo pensa, enxerga, trabalha. E esse comitê da UEFA é formado por ex-jogadores, mas por treinadores de seleções, por exemplo, Roberto Martinez, treinador da seleção da Bélgica, entre outros, né, que fazem parte da formulação desse documento. Então vamos lá, eu separei alguns dos tópicos, vou colocar alguns prints e vou falando sobre alguns desses temas a partir de agora aqui. Começando por algo que não é exatamente novo e é um tópico que a UEFA bate já há algum tempo e que eu acho que é sempre uma ótima forma de resumir o que é o jogo hoje. Risco versus recompensa. No seguinte sentido, eu tenho usado essa frase já há algum tempo sobre como o futebol virou uma constante batalha entre pressionar e superar pressões, porque o jogo passa muito atualmente por um comportamento agressivo para incomodar uma saída de bola do adversário, e por outro lado, o time que quer se impor precisa superar esse obstáculo que o adversário vai tentar impor. Então essa é uma batalha. E se você não corre o risco, você não vai ter a recompensa. A recompensa é superar essa pressão, trazer vantagens, fazer seu jogo e eventualmente abrir campo para acelerar. O risco é perder a bola perto do próprio gol. Então o texto que fala sobre esse tópico, que é o primeiro dentro do que a gente separa aqui, tem até o Roberto Martinez falando sobre isso, falando que o nível de risco e recompensa nessa competição é muito maior do que em qualquer outra competição que você vê no mundo. É a primeira frase ali das aspas do Roberto Martinez dentro desse trecho. Inclusive aqui do lado, na imagem, talvez fique um pouco pequeno, mas é interessante porque é um print de um momento em que a Inter pressiona a saída de bola do Liverpool, num duelo que foi extremamente interessante nessa última Champions. E é interessante até do ponto de vista de contrapor taticamente sistemas aqui, né? Porque a Inter com 3 zagueiros, o Liverpool no seu 4-3-3, a Inter com 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas e 2 atacantes. E fica muito claro o direcionamento dessa marcação, individualizando os encaixes para pressionar lá em cima. Então você tem os 2 atacantes iniciando essa pressão por dentro. Olha o comportamento dos alas bem avançados. Por onde o Liverpool escolher sair jogando curto, o ala vai subir para pegar o lateral que sai por aquele setor. Então, no centro do campo, os 3 jogadores da Inter têm a quem vigiar. E lá atrás, o risco, um bom exemplo do risco é deixar em situação de 3 contra 3. 3 zagueiros contra 3 atacantes no momento de tiro de meta do adversário, que é um tema, o tiro de meta, que fica nítido mais lá pra frente também. Inclusive, nesse mesmo texto, a UEFA diz que 10 times sofreram gols em saídas de bola, no sentido de um erro, do que o risco pode trazer do ponto de vista negativo, né? Você pode perder a bola, você pode ter um passe errado, você pode ser desarmado diante da pressão, então isso pode acontecer. E 8 times, e aí ele cita aqui que 10 times sofreram gols que começaram lá atrás, com o goleiro errando uma saída de bola, por exemplo. E aí fala, inclusive o Liverpool, né, que é um time que tem essa característica de pressionar bastante, sofre esse gol, e aí eles estão citando exatamente o jogo contra a Inter de Milão. Mas no fim, vale destacar também um outro lado pro jogo, do desenvolvimento do jogo. Então é até o que é falado aqui sobre a necessidade de encarar essa marcação, se você quiser, e a importância de treinar cada vez mais jogadores e desenvolver desde a base, jogadores que consigam achar soluções, criar alternativas diante desse cenário, porque esse é um cenário cada vez mais
mais frequente no nível da base e principalmente no nível profissional também. Até no final aqui eles estão falando que no nível profissional depende da filosofia de cada clube, do objetivo de cada trabalho, a questão de como você vai escolher fazer essa saída. Mas cada vez mais os times e os jogadores precisam estar preparados para isso. Indo para o próximo tema, linhas de 5. E aí até o subtítulo é um conceito, diferentes abordagens. Porque jogar com 3 zagueiros, jogar com linha de 5, não necessariamente significa ser defensivo. Existem várias formas de você jogar, diferentes estratégias para isso. E aí eles abordam o fato de que 17 times da última Champions ou começaram ou usaram em algum momento um sistema com 3 zagueiros ou linha de 5. Embora as formações mais habituais da Champions tenham sido com linha de 4. Eles até citam 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2. Inclusive os 4 semifinalistas, tá aqui entre parênteses, né? Os 4 semifinalistas jogaram com linha de 4, mas foi bastante frequente a variação no mínimo. E eles citam também um dos temas da última Champions, que foi aquela variação temporária do Atlético de Madrid jogando contra o Manchester City, quando o 5-3-2 vira um 5-5 sem atacante, né? O 5-5-0, como ficou conhecido. Um outro aspecto que gera tópico aqui, nesse relatório, é a linha de 5 ofensiva. E aí o Bayern é usado, não chega a ser uma grande surpresa, mas eles falam aqui sobre a estrutura em 3-2-5 pro Bayern atacar, muitas vezes, né? Seja jogando com linha de 4 ou com 3 zagueiros mesmo, o Bayern do Nagelsmann ficava, um dos laterais era zagueiro, basicamente, no momento com bola, então você libera, por exemplo, um Alphonso Davies, estou citando aqui aleatoriamente qualquer jogador do Bayern dentro dessa estrutura. Um lateral vai atacar o corredor, e aí você tem 3 jogadores fazendo essa saída, os 2 meio-campistas à frente e basicamente 5 jogadores atacando a linha de defesa adversária. Um aspecto que é bem importante é esse tópico sobre o Manchester City e o meio espaço. Meio espaço é um termo que é cada vez mais usado nas análises de futebol, embora não seja popularizado ainda no Brasil, é uma tentativa de denominar uma parte, uma faixa do campo. Por essa imagem dá para ter uma ideia um pouco maior. Vamos pegar o campo e dividir em 5 faixas. Você tem as faixas laterais, que são as coladas nas linhas laterais do campo. Você tem a faixa central, são as que estão em cores verde mais escuro. E você tem o meio espaço, que são essas outras 2 faixas ali, a direita e a esquerda da faixa central. Esse é o meio espaço. E qual é o ponto aqui? A forma como os laterais, atacando por dentro, fazem com que o Manchester City consiga congestionar essa faixa do campo, que é uma faixa importante por gerar confusões às marcações adversárias. Então o City, dentro da sua estrutura de saída de bola, muitas vezes em 2, 3, 5, tem... ou 2, aí vai variar de acordo com a nomenclatura que você quiser usar, mas pra gente tentar resumir ou simplificar, você tem os 2 zagueiros, você tem os laterais atacando por dentro, próximos do do primeiro volante, que é o Rodri, os meio-campistas mais avançados, muitas vezes Bernardo e De Bruyne, por exemplo, numa faixa mais avançada, formando opções de passe nessa faixa do campo, sobrecarregando e criando várias opções de passe nessa faixa central, enquanto os pontas estão bem abertos, dando essa amplitude, tentando abrir a linha de defesa adversária. São princípios da forma de ataque da equipe do Manchester City. Aqui tem uma avaliação também mais específica sobre benefícios e eventuais problemas de algumas equipes que tentaram fazer isso. O Roberto Martínez até traz um ponto interessante sobre como essa não é necessariamente uma estrutura de ataque, e sim uma estrutura de atacar se defendendo, de você ter os laterais por dentro como jogadores que podem fazer um trabalho melhor na transição defensiva, ou seja, no momento em que você perde a bola, e aí já é algo bem mais aprofundado no sentido dos conceitos táticos e das consequências de posicionamento, mas eu acho que esse é um tópico importante, até porque essa é uma distribuição importante de espaços quando a gente olha para algumas equipes atuando, e o Manchester City é um pilar disso. É interessante, o Real Madrid é utilizado muitas vezes nesse pacote do relatório como uma exceção à regra, e é muito curioso porque foi o campeão, né? Mas é um campeão que é uma exceção à regra em vários aspectos. Então, enquanto a gente fala sobre linhas de 5 defensivas, ataques com linha de 5, sobrecarregar meio espaço com jogadores na faixa central, laterais centralizando, o Real Madrid não foi nem um time que pressionava muito, nem um time que variava para a linha de 5, nem um time que atacava de uma forma diferente, e era um time que muitas vezes esperava um pouco mais, é até definido no relatório como pragmático, Ancelotti jogando pelos seus pontos fortes. E assim, o Real Madrid conseguindo chegar ao sucesso, né? Numa temporada que teve de tudo no mata-mata também, inclusive partes que dificilmente podem ser explicadas, mas alguns aspectos são interessantes quando falam sobre
Aliás, tem até o Caranca, que foi auxiliar do Mourinho, foi jogador do Real Madrid, foi zagueiro do Real Madrid. Ele fala aqui sobre a definição do Real Madrid é defesa mais baixa, bola no Vinícius Júnior, no sentido de acelerar as transições com quem mais gera ameaça nesses ataques. Indo por falar em bola mais rápida, um outro tópico bem interessante de citar, de pontuar, é a questão dos ataques mais diretos, porque a gente fala até aqui na questão da pressão no campo de ataque, superar pressões, construções com posicionamentos no ataque, seja posicionamento na faixa central ou abrindo 5 jogadores para congestionar ou para atacar, sobrecarregar a linha de defesa adversária. Quando entra no aspecto jogo direto, bola longa, o Red Bull Salzburg é um time citado por ser o contraste do Real Madrid. O Real Madrid foi um time que teve um índice baixo de passes longos, aliás, de passes para frente, né, de passes avançando mesmo no território, ou seja, era um time que não fazia questão de acelerar o tempo todo, embora tivesse no Vinícius Júnior uma enorme ameaça nesse sentido. Então o Real Madrid teve menos passes para frente, apenas que Manchester City e Barcelona. Então era um time que não acelerava por acelerar. E quando a gente olha para o Salzburg, que faz o contraponto a isso, o Salzburg lidera aqui em alguns dos jogos. Contra o Bayern, por exemplo, o Salzburg teve 57% dos seus passes foram para frente, porque era muito essa estratégia de ser direto, agredir imediatamente após recuperar a bola. Um time de transições muito fortes. Lembro de ter gravado vídeo sobre isso, o Salzburg deu trabalho para o Bayern, jogando dessa forma, embora tenha sido goleado no jogo da volta. Então tem uma lista aqui dos times mais verticais, no sentido de passes para frente, o que representa, por outro lado, quando a gente olha a outra parte, o outro lado da moeda, times que trabalharam menos a bola porque buscaram um ataque mais vertical. Uma outra questão até, eles falam sobre, até tem uma parte mais longa, sobre o impacto das substituições. Esse é um tema que eles aprofundam bastante. Eles tocam no caso das 5 substituições possíveis. Um aspecto que me chama a atenção aqui é o Guardiola ter tido uma média baixa de aproveitamento das substituições, pouco menos de 4 substituições por jogo em média, que é algo interessante, que gera diversos questionamentos, teorias dentro do próprio relatório. Pode ser por não querer mudar tanto a estrutura inicial dos jogos, então ele mexia mais nas escalações de um jogo para o outro do que nas escalações durante o jogo, do que usando o banco de reservas. Esse é um aspecto. Um outro que pode ser citado, o elenco oferecia menos opções, ele tinha menos confiança nas opções, pode ser um outro. Enfim, tem uma longa abordagem aqui de prós e contras na utilização de jogadores reservas, mas que indiscutivelmente foi algo que trouxe um impacto muito grande para os jogos, e o Real Madrid foi um grande exemplo disso, não por acaso o Camavinga ganha destaque aqui, né? Porque quando a gente fala de Camavinga, de Rodrigo, a gente fala de jogadores que mudaram completamente a história de muitos jogos para o Real Madrid dentro do mata-mata. Inclusive, tem uma área enorme dentro desse relatório sobre toda uma análise sobre perfis dos gols, e aí tem número de tudo quanto é tipo. Um que chama atenção é o fato de que 4 dos 5 gols do Rodrigo na Champions saem depois dos 80 minutos. Mais uma vez, a gente está falando sobre impacto vindo do banco, e isso é evidente na reta final, com o Real Madrid conseguindo grandes resultados, improváveis até, com reações impressionantes. E muitas vezes com esses dois, né, com Camavinga e Rodrigo vindo do banco para mudar o cenário. Tem até, no meio de vários gráficos que vão aprofundando detalhes sobre a origem dos gols, sobre a origem de absolutamente tudo, a lista das viradas e tudo, é engraçado porque tem um tópico que vale citar, que é do lado da figura, da imagem do Cristiano Ronaldo até, tem a vantagem de marcar primeiro. E aí eles brincam que assim, marcar primeiro é fundamental para ganhar um jogo estatisticamente na Champions, a não ser que você seja o Real Madrid, porque na temporada passada foi um pouco esse caso, né, a forma como o Real Madrid voltava para os jogos. E na origem dos gols tem algo que me chama muita atenção, que é algo que já me chamava atenção na temporada e que eu achei muito interessante entrar no relatório, porque a origem dos gols a partir de cruzamentos, e aí de novo a gente volta para aquela questão do meio espaço, de uma área que ainda não é tão explorada em termos de nomenclatura no futebol brasileiro, mas quando a gente olha para o jogo acontecendo, a gente vai ver que ela tem uma influência muito grande. Os cruzamentos, não os cruzamentos levando a bola para a linha de fundo, mas cruzamentos a partir dessa faixa do campo, onde, por exemplo, a imagem do Liverpool ilustra. E aí esse cruzamento pode nascer por esse lado direito e atacar a segunda trave. Ele não necessariamente é do cara que vai à linha de fundo, ele pode ser de um passe atrás ou de um passo atrás, de você trazer a bola para trás para cruzar essa bola na segunda trave para quem ataca uma linha de defesa que geralmente está saindo, já que esse é um movimento
padrão para um time que vai tentar avançar a linha de defesa a partir do momento em que o adversário dá um toque para trás. É uma forma de sair de perto do seu próprio gol. Mas é muito difícil parar esse tipo de cruzamento. E quando a gente olha para o outro gráfico, que mostra o mapa das assistências a partir de cruzamentos com bola rolando no mata-mata da Champions, a gente vê muitos gols saindo de cruzamentos dessa faixa. Não necessariamente os cruzamentos da linha de fundo, também saem gols de cruzamentos de dentro da grande área, na faixa lateral, muitas vezes aqueles passes para trás, ou bolas batidas cruzadas, mas chama atenção o número de cruzamentos na altura da entrada da área, mas não na faixa central, e sim um pouco mais para o lado, onde a gente vê diversos gols nascendo. É um pouco uma forma interessante, graficamente falando, de ilustrar algo que é uma tendência de uma jogada que tem sido extremamente difícil de marcar. Indo para um aspecto que já é batido, mas é a realidade, a pressão, a importância da pressão. A pressão é uma realidade, né? O futebol hoje, e aí tem uma enorme área do relatório também abordando esse lado, e diversas vertentes do que é o jogo e a importância de pressionar, diversas formas de pressionar, com gráficos, com aspectos bem interessantes. Eu separei alguns aqui pra gente mostrar. Um deles é esse gráfico que coloca, para tentar explicar o que esse gráfico significa. Na parte de baixo, está escrito ali, passes por ação defensiva. Esse é o PPDA, que é uma métrica usada para medir intensidade. Quanto mais baixo o PPDA, maior o indicativo de que esse time joga com uma intensidade alta. Porque o que significa isso? São menos passes que você cede ao adversário até que você tenha uma ação defensiva, um desarme, uma interceptação. Ou seja, quanto mais perto aqui do início, né, olhando para esse eixo horizontal, quanto mais perto dos primeiros números, 8, 6 ali, maior a sua intensidade, porque é o menor o número de passes que você cede ao adversário. Indo para o eixo vertical, é o progresso médio em metros que você permite ao adversário. Então o que isso significa? Quanto mais à esquerda e mais para baixo, melhor ou maior o indicativo de capacidade de pressionar. Por quê? Significa que você permite que o adversário troque poucos passes e permite que o adversário ganhe poucos metros. Então se a gente for pegar o extremo oposto, tá o Sheriff. O Sheriff tá lá na ponta direita superior do gráfico, porque era um time que cedia muitos passes ao adversário até uma ação defensiva, até porque era um time que jogava fechadinho, tentando sobreviver, e conseguiu muito bem na fase de grupos, e que ao mesmo tempo permitia que o adversário ganhasse muitos metros com a posse de bola, porque o Sheriff estava montado na altura da sua grande área. Então é até um bom exemplo pra gente explicar o extremo oposto. Mas quando a gente olha aqui para baixo do lado esquerdo, estão as referências nessa intensidade sem bola. Times que mordiam, pressionavam, não deixavam o adversário respirar, trocando passes ou ganhando metros. Ajax, Chelsea, Atalanta, Liverpool, Manchester City, o Bayern até permitindo mais metros, mas permitindo poucos passes ao adversário, e aí a gente entra em diversos clubes que estão nessa parte inferior esquerda dentro desse gráfico, que é interessante porque consegue misturar, né, duas métricas que medem intensidade, duas métricas para intensidade. Aí eles pegam um exemplo do duelo entre Benfica e Ajax para falar sobre a forma agressiva como o Ajax pressionava, já que o Ajax foi destaque naquele gráfico mostrado anteriormente. Um Ajax pressionando muito, encaixando completamente a marcação diante do Benfica, é o que essa imagem mostra. Se eu não estou enganado, eu até gravei vídeos destacando isso na época do confronto entre as equipes aqui no canal. Por outro lado, olha o Real Madrid. Esse é um gráfico do Real Madrid contra o Liverpool, ou seja, a gente está falando da final. Um Real Madrid que, em termos de pressão, quase nenhuma no campo de ataque. De novo, o Real Madrid vai um pouco na contramão de muitas das tendências mostradas ao longo da Champions. O Real Madrid acabou sendo um ponto fora da curva que deu certo como campeão, mas um time que muitas vezes optava por esperar. E aí tem uma frase do Capello aqui, que ele fala: os meio-campistas do Real Madrid não são jovens, não são tão rápidos. Então, foi uma forma do Ancelotti se adaptar corretamente ao cenário. A gente viu o Real Madrid esperar no campo de defesa, por exemplo, contra o PSG, até de uma forma bem mais conservadora, sem tentar subir a marcação, esperando no campo de defesa para tentar puxar contra-ataques a partir daí. Foi bastante superado no confronto como um todo, mas estrategicamente falando é interessante porque o gráfico mostra isso. Indo para mais gráficos que falam sobre pressão, esse é um gráfico que mistura a altura da linha defensiva no campo e a capacidade para pressionar. Então embaixo, né, quando a gente olha aí para esse eixo horizontal, a gente vê a pressão no campo de ataque, ou seja, quanto mais para a direita, mais vezes o time pressionou no campo de ataque. E quanto mais para cima,
é a altura média da linha de defesa, ou seja, mais adiantada joga a linha de defesa. Ou seja, aí a gente vê o Manchester City com uma linha de defesa extremamente alta, pressionando bastante. O Liverpool sendo o time com mais pressões no campo de ataque. Um Chelsea extremamente agressivo também nesse aspecto. O Bayern lá na parte de cima. A Ajax também. São expoentes dessa última Champions quando a gente fala em agressividade e... já que o relatório começa falando em risco e recompensa, times que aceitam correr esse risco, porque essa é a forma do time jogar. Interessante quando a gente olha para o Real Madrid, por exemplo, né? Olha como ele tá bem para baixo, ou seja, não é uma linha de defesa alta, não é o time... Pode não ser um dos times que menos pressionam no campo de ataque, mas não é um time que sobe tanto a sua linha de defesa, ou não foi ao longo da última temporada. E aí, claro, quanto mais para a esquerda, menos pressões no campo de ataque, quanto mais para baixo, mais baixa a linha de defesa em média. Um outro aspecto para um gráfico parecido é, de novo, a altura da linha de defesa, mas agora a outra métrica usada é a contrapressão, né? Que é o comportamento que você tem a partir do momento em que você é desarmado, que você perde a bola, como você reage. Você reage pressionando? No caso do Liverpool, sem dúvida nenhuma, né? Olhando da esquerda para a direita, quanto mais à direita, mais vezes essa contrapressão, que é uma tradução de Gegenpressing, que é um termo alemão que ficou muito conhecido a partir do sucesso do estilo do Klopp, embora seja um termo já utilizado anteriormente. O próprio Ralf Rangnick foi um dos expoentes na construção, da elaboração desse modelo de jogo. Mas, mais uma vez, a gente vê o Liverpool sendo um destaque nesse aspecto. E aí dá para procurar outros times aqui nos escudos para ir olhando caso a caso, não vou entrar em cada um deles. Mas um outro tema interessante que tem tudo a ver com isso é o tema de saída de bola. E aí tem uma página enorme só sobre tiro de meta, com diversas análises e dados interessantes. Por exemplo, essa página esquerda aqui é mostrando a altura de para onde vai o passe, como você faz a saída de bola a partir do tiro de meta de cada um dos times da Champions. Quem vai para a ligação mais direta, quem vai para o passe longo, quem sai curto. E aí tem alguns tópicos que são interessantes dizer, porque tem a ver com tendências do jogo também. Especialmente no capítulo, ou na parte sobre tiro de meta curto. Se a gente for olhar o percentual de tiros de meta recebidos dentro da própria grande área, que foi algo que veio com a mudança da regra do jogo há alguns anos, a gente vê que está crescendo esse índice. 2019-2020, 24% dos tiros de meta eram batidos para dentro da própria grande área. Depois subiu para 36%, agora para 39%. Isso vai gerando uma outra questão, a alternativa de elaborar de formas diferentes a saída de bola em tiro de meta. Por exemplo, colocando outro jogador para bater o tiro de meta que não o goleiro. Em 2019-2020, 100% dos tiros de meta eram batidos por goleiro. Na temporada seguinte, já eram 97%. Nessa última, 82%. Ou seja, cada vez mais a saída de bola é curta e cada vez mais os times colocam opções de passe dentro da própria grande área, porque eles querem sair jogando, porque é a forma de fazer o seu jogo e porque tem que enfrentar quem vai pressionar do outro lado, se você quiser se estabelecer, quando a gente olha para o mais alto nível, para você impor seu estilo de jogo. Se o seu estilo é ficar com a bola, é controlar o jogo, você vai precisar encarar o obstáculo que o adversário vai tentar te gerar. Então é bem interessante ver essa mudança, porque você passa a ter cada vez mais jogadores de linha iniciando. E a Inter na vanguarda, que é o subtítulo aqui, e que não é algo que me surpreenda nesse sentido, porque a Inter bate 69% dos seus tiros de meta dentro da própria área, foi assim na última Champions. O Shakhtar Donetsk também com índice bastante alto, Leipzig também, a Young Boys e Borussia Dortmund vindo na sequência desse ranking, mas a Inter é, desde o Antônio Conte, uma referência em saída de bola, em elaborar saídas de bola no futebol europeu. Batia muito nessa tecla 2 temporadas no ano do título da Inter na Itália e no altíssimo nível coletivo que a Inter do Conte atingiu, muito pela característica de saídas curtas, mudanças de posicionamentos para atrair e acelerar. A Inter coloca muitos jogadores na saída de bola, o Tottenham está tentando fazer isso também, porque é o perfil do Conte, porque se você atrai muitos jogadores para pressão e consegue criar mecanismos para superar essa pressão, você tem o benefício, né? Lembra que é risco e recompensa? A recompensa é, se você superou esse problema, você abriu o campo para acelerar do outro lado. E isso a Inter fazia muito bem, por exemplo, com o Lukaku, com o Antônio Conte. Isso o Tottenham tem a explorar com o Son, por exemplo, recebendo muitas vezes lançamentos do Harry Kane. Então, como o Simone Inzaghi deu sequência a muitos dos pontos da forma de jogar da Inter do Conte, não me surpreende em nada ver a Inter liderando esse ranking aqui, mas é uma tendência, essa é algo importante. E para fechar, eu não vou nem entrar no detalhe, mas é só para deixar vocês aí com um gostinho do que tem de tão aprofundado de material. Essas aí são duas páginas
uma sobre o Ajax, uma sobre a Atalanta, só para ter uma ideia. Eu sei que não dá nem para ler porque os números estão pequenos e tal, mas é para ter uma ideia do quão profundo é o material. Tem uma página sobre cada um dos 32 times que disputaram a fase de grupos da última Champions, falando detalhes sobre padrões, com bola, sem bola, variações táticas, características, pontos fortes, forma de jogar, estatísticas individuais e coletivas. Isso tudo tem lá no relatório. Então, assim, é um material muito interessante e que é sempre legal de olhar ano após ano. Tem não só da Champions, tem da Europa League, também foi lançado. Esse eu ainda não parei para ler, pretendo dar uma lida nos próximos dias, já que são materiais mais longos. Esse, por exemplo, tem 53 páginas, mas é muito conteúdo para quem gosta de estudar sobre o jogo, de ter uma ideia sobre o que é o futebol, as transformações enquanto elas acontecem, vale muito a pena, e até por isso eu acho sempre muito legal gravar esse tipo de vídeo aqui, porque é um vídeo que sai do dia a dia, mas que fala muito sobre o que a gente assiste no dia a dia do futebol. O espaço está aberto aí para vocês, se vocês gostaram, compartilhem o vídeo também, deixem a curtida. Um abraço, até a próxima.